estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na parte 4 da introdução e eu lancei a pergunta para vocês refletirem, né, de que quem estaria por detrás desses fenômenos dos quais a gente já falou nos vídeos passados, né? As mesas girantes, os ruídos, as pancadas. Quem seria? Quem estaria por detrás? Bom, e agora a gente vai começar a nossa leitura e eles começam dizendo o seguinte: se os fenômenos com que nos estamos ocupando, né, a gente está estudando, houvessem ficado restritos, né, ao movimento dos objetos, então, se apenas a gente, nos nossos estudos, a gente parasse por aí, onde as mesas se mexem, portas se abrem sozinhas, janelas, gavetas, etc., teriam permanecido esses fenômenos, como dissemos, no domínio das ciências físicas, tá? Assim, entretanto, não sucedeu. Então, não foi isso. Eles não ficaram restritos, eles não ficaram somente nessa parte de movimentação de objetos. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de origem singular, né? Acontecimentos diferentes, acontecimentos particulares. Acreditaram haver descoberto. Não sabemos pela iniciativa de quem. Quem teve essa iniciativa? Quem foi o primeiro a descobrir? Que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, tá? Não era somente como uma porta se abre porque teve um terremoto, né? Alguma coisa assim natural, tá bom? Não foi isso. Que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então havia uma intenção ali de alguém, né? Alguém quis fazer aquela movimentação. Então tinha uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Então começava a ser revelado muitas coisas que antes a gente não conseguia entender. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente, uma força inteligente? Será que existe alguém por detrás disso? Tal a questão. Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Se essa potência, se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Será que é uma potência mais inteligente que os humanos, que os seres humanos? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas, que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado, a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso, né? Uma coisa assim, sem querer, querendo. Obtiveram depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. E aí chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. Então, as perguntas eram respondidas precisamente e bem correlacionadas, né? Não, tinha fundamento as respostas. Bom, o ser misterioso,
que assim respondia, interrogado sobre sua natureza: quem é você? Declarou que era espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito, muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Ninguém falou, isso é um espírito. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência, porém, era demorado e incômodo. Você ficar contando as batidas, letra A, 1, 2, letra B, 1, 2, 3, letra C. Isso é incômodo. O espírito, e isto constitui uma circunstância nova, digna de nota, uma nova circunstância, a gente precisa notar isso. O espírito indicou outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto, colocada em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma força ou potência oculta que move as mesas. Então, o próprio espírito move o lápis. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente, ao mesmo tempo, na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Esse conselho foi o seguinte: vai buscar, no aposento ao lado, a cestinha. Amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe-lhe os seus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes, são a natureza e a forma que tenha. Daí, o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta, só e somente só, podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns. Isto é, o que são médiuns? São meios ou são intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas, ao mesmo tempo, físicas e causas morais, ainda imperfeitamente conhecidas, quer dizer que não são conhecidas muito bem, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento
intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Ok, gente? A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.